Como era Nika? Bom, ninguém sabe ao certo, mas ele era um humano de borracha que podia lutar livremente com toda a sua liberdade e imaginação. E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cara, que capítulo de One Piece, hein? Nossa, eu tô embasbacado até agora. Eu até abri o capítulo aqui de novo pra ter certeza das coisas que eu tô falando, mas assim, um capítulo que mexeu bastante comigo por alguns motivos bem, bem específicos, digamos assim, algumas falas, algumas cenas que acabaram mexendo comigo e esse final, pô, apoteótico, né? Esse final. Cara, o nosso capítulo começa com o Kuma lá, né? Exatamente onde é que terminou o outro, com o Kuma observando o Luffy, né? O Luffy tava treinando o Gomu Gomu no Ono dele e ele até fala que vai usar ele pra salvar algum dos seus companheiros, que ele não vai deixar ninguém ser levado, né? E incrível, né? Como que ele fez isso. A primeira vez que ele usou o Gomu Gomu no Ono foi contra o Arlong, né? Pra salvar a Nami, pra tirar as Namis da garra do Arlong, basicamente. E outra coisa que é interessante ver é quando o Kuma comenta sobre um garoto que o Dragon ficava olhando. O Dragon fala, se quiser matar ele, pode continuar. E o Kuma não entende, né? E o Dragon responde que as crianças são os pontos fracos de seus pais. E o Kuma vai entender isso 2 anos depois, alguma coisa assim, né? Muito, muito interessante. E outra coisa que é legal de ver é que o Dragon não é um pai ausente em si, né? Ele não podia dar as caras, primeiro porque o pai dele era da Marinha, então tinha obrigação de prender ele, então ele não podia ficar com o Luffy o tempo todo. E outra é que, além dele ser procurado pela Marinha, provavelmente ele era procurado por piratas também, que é bem provável que ele tenha uma recompensa muito alta. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver que até entrar na Grand Line, o Dragon estava observando o Luffy, né? Ele ficava sempre observando o Luffy no reino de Goa, que eles iam bastante pro reino de Goa, e o Dragon sempre sumia por algum motivo, e esse motivo era para olhar o Luffy, hoje a gente sabe. E talvez este seja o motivo também do Shanks não ter levado o Luffy pro mar. Tipo assim, você pensa, pô, se o Shanks sabia que a fruta era do Nika, né? E que era uma fruta tão importante assim, por que que o Shanks não levou o Luffy com ele pra garantir a proteção? Ele não precisava. Tinha um cara como o Dragon ali. E obviamente com o haki de observação do Shanks ele saberia se o Dragon estivesse ali, ou por ali, né? Tem a teoria lá que a gente faz que o Shanks deve ter levado a fruta pro Ace, mas a fruta acabou escolhendo o Luffy e tal. Mas ainda assim, isso aí não vem ao caso agora. Tem o fator principal que é: o Shanks não precisava proteger o Luffy, já que o Dragon já estava fazendo isso, né? Então ele podia ir embora e expor o Luffy a menos perigos ainda, né? Porque levar o Luffy pro mar era expor ele a mais perigos, já que o Shanks estava pertinho de se tornar um Yonkou, né? Ele já tinha mais de 1 bilhão na época, então assim, faltava bastante nada o Shanks virar um Yonkou. Mas dando sequência ao capítulo. Ah, é, só pra completar, eu falo até o Luffy entrar na Grand Line, que a gente vê ele lá em Logital, né? Quando o Luffy derrotou o Arlong, ele recebeu a primeira recompensa, né? Uma recompensa alta. E aí o Dragon meio que já sabia qual era o próximo passo dele, que ele tinha que ir para Logital para conseguir pegar a entrada para Grand Line. Então ele foi para lá para ver qual caminho o Luffy tinha seguido, com certeza, para ver qual estilo de pessoa que o Luffy tinha se tornado. Que apesar de observar o Luffy, não dá para você saber como a pessoa é vendo ela de longe. Ele tinha que ver com os próprios olhos. A gente vê a execução do Luffy, né, com o Luffy rindo e pedindo desculpas porque vai morrer, não tem muito o que ele fazer, tipo, sendo livre realmente como ele sempre quis. E aí o Dragon provavelmente salva ele. Aquele raio não me entra na minha cabeça que aquele raio é um raio por sorte, né? Na minha cabeça que foi o Dragon, e é sempre dito que dragões trazem tempestades, então eu acho que foi o Dragon. Ele não tem essa alcunha ou esse nome à toa, né? Que ele não pode, eu acho que é uma alcunha, tá?
Eu não acho que o nome dele seja Macaco de Dragão, né? O Monkey D. Luffy é um nome, Monkey D. Garp é um nome. Eu não acho que seja Monkey D. Dragon o nome dele. Eu acho que Dragon é como ele foi conhecido pela marinha. Talvez ele foi o marinheiro do dragão, né? Porque a gente sabe que o Akainu é o cão vermelho, o Aokiji o fazão azul. Então eu acho que o Dragon podia ser da marinha, podia ser o dragão da marinha, né? Então, voltando, a gente tem a parte do Luffy, né? Que ele até sente o Kuma lá. E a gente vê que a missão do Kuma depois ele foi embora. A missão dele não era seguir os passos do Shanks, né? Era só pegar um navio que tinha atacado um navio mercante. E ele resolve isso bem tranquilo. E a gente corta pro Reino Sorbet, que é uma das partes que eu mais senti esse capítulo, assim. Deu uma dó, assim, tremenda da Bonnie. Ela tá lá um tempo, já presa no seu quarto, porque nesse momento ela ainda não podia sair. Ela tava lá, esperando as cartas do Kuma. E as cartas nunca chegam. Nunca chegam. Eles tentam falar que o Kuma tá ocupado, ou que os papagaios que levam coisa são meio atrapalhados e tal. Mas a Bonnie não engole isso. Ela fala que o pai dela falou que escreveu um monte de carta. E eles pedem paciência, mas não adianta nada. E chega um jornal com as cartas. E a gente vê que a Cypher Pool está interceptando as cartas da Bonnie, mesmo sem ler o conteúdo, né? Eu acho que se eles tivessem lido o conteúdo, eles não interceptariam. Eles já devem ter sido programados para interceptar, né? O governo já deve ter falado que era para interceptar as cartas, mas, né, por conta de algum conteúdo perigoso e tal. Mas ela não, a mulher da Cypher Pool, ela não deu nem o trabalho de ler as cartas, ela só foi rasgando uma a uma e foda-se. Então, cara, é muito dolorido esse capítulo, essa parte do capítulo pra mim. Porque, tipo, a única coisa que a Bonnie tinha de verdade era o pai dela, né? E até isso foi negado dela. E com as cartas foi negado de novo, sabe? Negado mais uma vez. A gente vê eles rasgando as cartas como nada, e várias cartas e tal. E depois a gente vê a Bonnie no quarto dela querendo lutar. E ela fortona, como aquele Luffy do Gear 5 que a gente viu, fortão, igualzinho. A gente já fica assim, pô, que isso, né? Mas já tava sendo preparado porque que vinha depois, né? E a mulher vai lá dar remédio a ela, até acha estranho que a Bonnie tava batendo num cara, mas ela não reparou que ela tava gigante. E nem é remédio nada, é só um refrigerante ruim. E a gente vê a vovó Connie explicando o porquê de esconder as habilidades da Bonnie, né? Eles não sabem quem são aqueles caras, então ficar mostrando a habilidade da Bonnie é um perigo. E a frase perfeita: um falcão talentoso esconde suas garras. A gente vê muito do Mihawk meio que fazendo isso, né? O Mihawk é o falcão e ele não aparece pra lutar se não for necessário, né? Ele tá lá na dele, escondido e tal. Então a cena corta para a Egghead. A Egghead tá começando a crescer. A gente vê a Stussy já viva e o Vegapunk já com um tampão do cérebro, então o cérebro dele tá começando a se expandir em cima da ilha. E a Stussy questiona o Bonnie, olha, o Kuma, se ele vai perder a personalidade dele. E o que era mais triste? Um humano sem personalidade ou um clone com uma? Isso me dá alguns gatilhos de que o Vegapunk, ao começar a entender essas coisas, ele não vai trazer um clone pro Kuma para colocar as consciências do Kuma, né? Vendo que os clones que ele fez não são felizes, né? Por saber que são clones, o Kuma também provavelmente não deveria ficar feliz ao saber que era um clone. Então, assim, foi o que passou pela minha cabeça na hora que eu li. E o Kuma continua escrevendo as cartas pra Bonnie. Ele fala: enquanto eu tiver tempo, eu vou continuar escrevendo. Eu amo a Bonnie. E ele quer passar isso enquanto ele puder. E a Bonnie tá com quase 9 anos já, né?
Ele acha que ela cresceu, mas o Vegapunk fala que não cresceu tanto assim. Mas a carta nunca vai ser recebida, né? Muito dolorido. E a gente vê o aniversário da Bonnie, né? Os 9 anos dela, ela feliz porque a vovó fez uma super pizza pra ela poder comer, que ela é a comilona, igual a mãe dela era, né? Mas no final da noite, quando tá todo mundo dormindo, ela vai ver se tem carta. Esse painel me dá uma pegada. Que é ela chorando. Ela falando, eu já completei 10 anos, né? Você não me mandou uma carta. Só que ele mandou várias e várias cartas durante esses 6 meses. E também ajudou o exército evolucionário, mas sempre em silêncio, sem falar uma palavra. Chegava, ajudava e sumia. E o Dragon percebeu que tinha uma coisa errada, né? E manda ninguém atrapalhar ele, porque ele tem os motivos dele. Eu ia falar o Bonnie de novo, meu Deus! O Kuma não ia fazer algo desse tipo se ele não tivesse motivos pra isso, né? E a Bonnie fala, tô curado, eu quero sair. Olha a pedra, foi embora. E a médica não quer deixar, né? Tem que ficar lá até o 10º aniversário. Mas a Bonnie sabe que é mentira, porque o Vegapunk contou pra ela que com 1 ano ela estaria bem. E faz 1 ano que ela fez o tratamento. E foi exatamente quando as pedras sumiram. E a Bonnie não quer deixar, porque ela tem que ficar como prisioneira lá até o Kuma virar um robô, né, basicamente. Mas eles deixaram escapar que ela era da CP. E a vovó prestou atenção nisso. Então, e percebeu que tem uma coisa errada. Com o Kuma também. Porque ele não ficaria tanto tempo sem mandar cartas e não mandaria prender a Bonnie ali, muito menos, né? Então ela planejou tudo com a galera e a Bonnie vai se disfarçar de vovó Coney, e aí a transformação perfeita dela, como a gente já viu no futuro, que continua perfeita, ela consegue ir pro navio, que parece um protótipo do Jerry e Marguerita, que é o navio atual da Bonnie, né? Eles quiseram deixar ele como uma pizza e o navio atual dela é como uma pizza. E é legal também ver a Bonnie percebendo que o mundo é muito grande, que tem muita terra, tem muita grama, o céu é gigante, o sol tá sempre ali. E todo mundo chorando na janelinha, vendo que a Bonnie tá do lado de fora, coisa que eles acharam que nunca fosse acontecer. Esse capítulo é muito bonito, cara. E a gente vê que os tripulantes dela não pareciam com a galera que o Kuma e a Jinny conheceu. Eles são a galera que o Kuma e a Jinny conheceu. Ela não é uma pirata por ser uma pirata. Ela tá atrás do Kuma, né? E eles terem modificado o navio dela pra pizza é justamente porque é o bagulho que ela mais ama. Só que a mulher da CP percebeu isso. E saiu correndo. É a Alpha que ela chama, eu acho. Saiu correndo pra pegar a Bonnie de volta. E ela falou que ela pode bater na Bonnie, já que ela tá tentando fugir. E isso mostra como a CP é uma desgraça. Mais ainda, né? Fora o bagulho das cartas. Porque querendo ou não, os marinheiros, alguns fazem coisas erradas, sim. Tem marinheiro corrupto, assim como tem pirata ruim. Mas todos da CP são ruins, sabe? Eles meio que são programados pra ser ruim, né? Eles assassinam. A gente vê o Rob Lute lá atrás falando que enquanto eles estiverem na ilha lá de Enies Lobby, assassinatos são totalmente liberados pra eles. Então, assim, os caras da CP são ruins de propósito, basicamente. Eles meio que são... Não sei se eles são induzidos ou eles são criados pra ser ruins, mas eles são ruins, eles são maus. São os arrombados do caralho. E a gente vê ela voando com um Geppo pra cima deles. E tem aquele mini flashback do que eu narrei pra vocês no início, da Bonnie perguntando como é que o Nika aparecia. E ele fala que ninguém sabe. E a Bonnie pula e o braço começa a esticar quando ela usa o Distortion Future, né? E a gente vê ela lembrando do Kuma falando: o Nika é um homem de borracha que pode fazer qualquer coisa. E ela dá um socão, como um Gear 3 do Luffy. O Luffy nem sabia usar o Gear 3 ainda. Ela dá um socaço. E a distorção do futuro dela foi um futuro para o qual ela parecesse com Nika. E cara, esse poder é fenomenal. Porque, pensa bem, há poucos capítulos atrás o Vegapunk falou: as frutas são os desejos das pessoas, né? As frutas vêm dos desejos das pessoas.
E essa fruta da Bonnie não é uma pessoa que simplesmente desejou ficar mais velha ou ficar mais nova. Ela desejou mudar o futuro dela, sabe? Isso é tão poético quando você percebe que esse fruto está com a criança, que é a pessoa mais, que é o ser, né, mais livre e que mais imagina no mundo, sabe? É muito lindo ver a Bonnie usando a Gomu Gomu, basicamente. Não porque ela queria usar uma Gomu Gomu, e sim porque queria ficar como Nika, queria ser livre. E a liberdade dela foi se inspirar em Nika. Ela podia ficar grandona e fortona como o pai dela, que sempre foi a visão que ela teve de poder, de força. Mas não, ela não quer ser forte. Ela quer ser livre. E dando um soco como o Luffy daria, ficando deformado com um braço maior que o outro, com o tórax musculoso, as pernas fininhas, como o Luffy ficaria para bater em alguém, porque ele só quer ser livre e ele não quer saber se o corpo dele tá bonito, se o corpo dele tá feio, se o corpo dele tá deformado. Ele só quer fazer tudo ao seu alcance para ser livre. E foi exatamente o que a Bonnie fez, distorcendo o seu futuro para como se ela fosse Nika, sabe? E é por isso que a fruta escolheu o Luffy, digamos assim, porque ele já era como Nika antes de ter a fruta. Depois ele só conseguiu externar isso, né? Sendo um homem de borracha. Ele luta e ele infla o corpo. Ele luta e ele dá um chute que vai lá na cara do cara e volta e foda-se. Se isso é bonito, se isso é feio, se é um poder muito forte, não importa. O que importa é que ele é livre para fazer o que quiser. E a Bonnie conquista a liberdade dela, fazendo o seu futuro ser como o de Nika. Um futuro livre. Cara, ler isso deu uma sensação muito boa, sabe? Porque é uma criança. Pensa comigo. Quem mais pode decidir o próprio futuro se não você mesmo? Tem noção o quão belas são essas palavras? Em forma de uma imagem, uma pessoa decide e muda o futuro dela do jeito que ela quer. E a Bonnie acabou de fazer isso, se inspirando em alguém que ela nem conhecia, ela só ouviu falar. E ela fez igual essa pessoa era, de ouvir falar. Ela nunca viu uma imagem de Nika. Nada, 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 nada. Tá tudo aqui, ó, na cabeça dela. Ela quis ser livre, ela quis um futuro onde ela fosse livre. E ela criou esse futuro, se espelhando em palavras que o pai dela falou. Mano, isso é muito foda, muito foda. E aí vem a narração final. O governo mundial logo iria saber que sua refém Bonnie escapara em um barco de pesca para encontrar seu pai. Em breve ela estaria com Luffy e os outros, transformando seu navio pirata em um da pior geração. A garota que segue sempre para o futuro. Cara, esse capítulo, assim, ele pode não ser o melhor, o mais épico, o mais emocionante, mas ele é um dos que tem a melhor mensagem, que é: faça o seu futuro você mesmo, sabe? A gente tem desde o início do mangá, a gente vendo o crescimento do Luffy, que saiu de dentro de um barril para se tornar o Yonkou hoje, uma das pessoas mais livres do mundo hoje. Porque os Yonkous basicamente não são caçados pelo governo, de tão poderosos e influentes que eles são. Então o Luffy tá quase chegando no lugar que ele quer. E a gente vê hoje, a Bonnie. Mano, a Bonnie tem 9 anos. Vocês têm noção que a Bonnie tem 9 anos e ela derrubou um agente da CP? Que os Mugiwaras, com 18, 19, 20 anos, tiveram dificuldade para fazer tudo isso porque ela queria ser livre. Sabe? Cara, One Piece é... One Piece... Só não dá pra explicar, cara. Só não dá pra explicar. Bom, no mais é isso. Um beijão pra vocês. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal.
No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu fui.